hoje a nossa conversa é sobre saúde mental. Aliás, a conversa de agora, né? É sobre saúde mental, inteligência emocional e o poder da voz, mas com uma abordagem que vai além do que você está acostumada a ouvir. O nosso convidado é Dimitrios Asvestas. Mentor empresarial humanizado, especialista em inteligência emocional, comunicação assertiva e desenvolvimento de líderes. Ele está em Araçatuba para uma palestra solidária que acontece nesta terça-feira na Unicesimar com um tema extremamente atual: saúde mental. Como equilibrar sentimentos e emoções em tempos de mudança. E o Dimitrios está aqui ao vivo com a gente para falar mais sobre isso. Dimitrios, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito bom dia, Suelen. Gratidão pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando essa informação e a todos os ouvintes da rádio também. Eu vou começar com a sua trajetória, que tem um fato um pouco diferente. Você já passou por uma experiência muito forte. Aliás, na vida, né? Todos nós passamos, mas a sua, especificamente, você sobreviveu a uma tentativa de assalto onde você chegou a ser baleado. Isso, na realidade eu gosto de andar de moto, né? Temos muitos amigos motociclistas e num dos passeios vindo do Mato Grosso, chegando em São Paulo, na época eu morava em São Paulo, na região da Zona Sul, na região do Jabaquara, e assim que eram 7h20 da noite, né, às 19h20, quando eu subi a Ponte Bandeirantes, saindo da Marginal Pinheiros, né, no caso, indo sentido aeroporto, 3 meliantes em 2 motos roubadas, né, gritaram voz de assalto, perdeu. E um dos o garupa que estava na segunda moto, que ia roubar a minha moto, que era de alta cilindrada na época, ele disparou 5 tiros, descarregou 38 nas minhas costas. Uma das balas, né, a que mais me afetou, pegou na nuca, né, me atingiu a cervical C4 e C5. Aí nesse momento perdi o controle da moto, né, perdi movimento de braço e perna, desacordei, caí chapado no asfalto de cara. Né, rompi 14 costelas, 12 do lado esquerdo, 2 do lado direito, uma das balas perfurou o pulmão, a pleura, né? Vieram 2 viaturas com 6 paramédicos do Corpo de Bombeiros e me levaram praticamente já desenganado e morto para o hospital universitário. Lá já estavam fazendo a lista de doador, né? Porque eu sou doador completo de órgãos, né? E aí, de alguma forma, o Papai do Céu mandou voltar, porque acho que não tinha vaga no Hospital Superior. E me mandaram de volta. Aí fui transferido na segunda-feira para a Santa Casa, né, de São Paulo. E lá uma junta médica decidiu que ia tirar o projeto, porque como eu voltei à vida, né, decidiram. Mas eles não queriam tirar porque eles tinham medo que eu voltasse a morrer, vamos dizer assim. E aí, enfim, resumindo a história, 7h30 da noite, né, me tiraram a bala da nuca, tem uma cicatriz com 12 pontos na cervical, só que uma inervação chamada plexo braquial foi rompida, e com isso eu perdi movimento de braço e perna, e a expectativa era sair no hospital depois de 30 dias, ou numa maca ou numa cadeira de rodas pro resto da vida. E, milagrosamente, vamos dizer assim, né, eu saí do hospital na sexta-feira andando, peguei Uber e fui embora para casa. E aí tem todo um processo de recuperação, autorrecuperação, autocura que chamam. E me tornei um exemplo, né, de vida, né, a partir daquilo que eu ensino, mas praticando na minha própria vida. Você já trabalhava nessa área quando você sofreu esse assalto? Eu trabalho na área de desenvolvimento humano e comportamento já há 34 anos, né? Treinando pessoas, líderes, mas sempre com base no comportamento. Eu sempre digo para as pessoas assim, não é o que acontece na sua vida que importa, mas é como você reage àquilo que acontece e aquilo que vai determinar a sua trajetória na vida. E o que mudou na forma como você encara a vida e as emoções com esse assalto? Mudou alguma coisa ou você só comprovou aquilo que você já sabia? De certa forma, aquilo comprovou e me trouxe um direcionamento de vida para começar a trabalhar com mais intensidade em ajudar pessoas a mudarem a sua visão em relação aos fatos que acontecem na vida. Então, hoje, o brasileiro vive, e assim também é uma questão mundial, uma questão global, essa questão da saúde mental. Então, se você estiver bem com a sua mente, isso reverbera bem no seu corpo e aí tudo começa a se consertar. Dimitrios, a gente tem falado bastante, né? Todo mundo é um assunto, né? Já nos últimos anos sobre saúde emocional. Porque você acredita, você acredita que é uma das maiores urgências nas empresas e no dia a dia das pessoas? Sim, hoje isso é uma questão global. Mas falando em termos de Brasil, para você ter uma ideia, Suelen, o ano passado o SUS o mercado de trabalho afastou cerca de 470 milhões de brasileiros por questões de saúde mental.
pânico, depressão, angústia, síndromes. 470 mil. Milhões de pessoas. No Brasil não... Perdão, Mazé, tá certo. 470, quase meio milhão, né? 470 mil brasileiros foram afastados e por isso que surgiu a evolução da regulamentação da norma NR1, que é exatamente isso. Por quê? Porque o SUS não está aguentando manter hoje praticamente meio milhão de pessoas fora do ambiente de trabalho e para o mercado de trabalho, para a parte produtiva no Brasil, está sendo inviável, porque esse funcionário não pode ser demitido, a empresa tem que contratar gente nova e os novos que estão chegando também estão sendo afastados. Então, saúde mental hoje é o risco número 1 nas empresas, né, que precisa ter um olhar humanizado pelas pessoas. O Dimitrios é de Jundiaí, ele está aqui em Araçatuba para uma palestra que ele vai realizar amanhã, que o tema é como equilibrar sentimentos e emoções em tempos de mudança. Por onde a gente começa esse equilíbrio? Qual que é o primeiro passo? Antecipando um pouquinho aqui do que você vai falar na sua palestra. Eu preciso entender, Suelen, o que está acontecendo no universo, planetariamente falando, né? Os polos magnéticos do planeta vêm alterando. Isso você tem farta informação na internet, a NASA, e isso vem mudando o comportamento das pessoas perante o seu dia a dia. Então, hoje nós precisamos entender que há uma mudança muito grande energética acontecendo, né? Você tem eclipse solar, eclipse lunar, tudo isso vem afetando o estado emocional. Entendendo o momento da pandemia que chegou aí em meados de 2020 para cá, as pessoas se viram forçadas a entrar dentro da própria casa, se recolher dentro de casa, mas não só da casa física, né, a sua casa, o seu apartamento, mas entrar para dentro de casa nós, em termos de consciência humana. Isso tem levado as pessoas a um despertar muito grande, ou seja, quais são os meus princípios, quais são os meus valores de vida, aonde eu estou colocando minha energia. Isso tem levado as pessoas, muitas vezes, hoje, a sair de casa e falar assim, afinal, para que eu estou trabalhando? Para que eu tenho essa rotina, né? E as pessoas estão começando a sair do automático e estão entrando em pânico, em parafuso, porque a pessoa não quer mais, ela não sabe se ela gosta efetivamente daquilo que ela faz. E de alguns anos para cá também tem farta informação na internet que as empresas estão se vendo obrigadas ou forçadas a criar um departamento de felicidade. Hoje grandes empresas como Heineken e tantas outras, globalmente falando, têm um departamento de felicidade. Existe um CEO para isso, que é o Chief Happiness Officer, que é o mentor da felicidade da empresa, que é o cidadão que vai criar um departamento e hoje se chama felicidade corporativa. E as empresas têm percebido que o funcionário que não está feliz, ele não produz. Então, na Inglaterra, pesquisas apontam que 70%, 80% do inglês que trabalha é infeliz naquilo que ele faz. Ele só trabalha porque precisa pagar conta, ele precisa pagar boleto, mas ele não está feliz. E isso tem comprometido a saúde mental. Isso tem que ser trazido à tona, tem que ser olhado pelas corporações que eu preciso ter um responsável, eu preciso ter métricas, desenvolver ferramentas para identificar o quanto o meu colaborador não está feliz. Há muitas empresas que estão procurando colaboradores, estão pagando bem, né? Eu que lido com comportamento humano, líderes e vendas e tal, as pessoas falam, Jimmy, você tem alguém para me recomendar para trabalhar? Porque assim, eu estou pagando acima da média, eu dou benefício, o cara chega aqui e quer saber se ele vai ser feliz. Eu não posso pagar alguém para saber se está feliz na minha empresa. Então, se você não olhar para isso, você não vai encontrar trabalhadores. Dimitrios, a que você atribui essa mudança de cultura? Porque quando a gente pensa, anos atrás, 30 anos atrás, 40, 50 ou até mais, as pessoas não necessariamente trabalhavam por felicidade, elas tinham as funções dela, e se a gente pensar bem, a gente não tinha tantos recursos tecnológicos para nos ajudar, até no dia a dia mesmo, eu digo, tinha máquina de lavar roupa, se a gente voltar lá atrás, não tinha nem geladeira, o fogão era lenha, a gente tinha muito mais trabalho, inclusive, mesmo quem trabalhava fora, o trabalho era muito mais manual, muito mais trabalhoso, hoje em dia a gente tem equipamentos para realizar muita coisa. Por que naquele tempo não tinha essa questão da felicidade e hoje que a gente tem tanta facilidade, pega essa questão do eu preciso fazer algo que eu gosto, porque essa infelicidade ela realmente mexe com a gente e altera inclusive a produtividade. Porque as pessoas hoje estão percebendo que a vida precisa ter um significado. E comprar uma máquina de lavar roupa ou ter um segundo, um terceiro carro, efetivamente isso não traz felicidade. Né? A felicidade, eu digo para as pessoas que ela tem que ser uma caixinha à parte das coisas do dia a dia. Tem muito a ver com propósito? Desculpa te interromper. 100%.
né? Eu digo mais adiante, tua vida, além de propósito, ela tem que ter um significado. O propósito está muito ligado a significado. Você pode ter um propósito, mas se ele não está ligado a um significado da tua existência, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Porque um dia, né, vamos falar a nossa jornada da vida. Um dia você, Suelen, eu, o Jonathan, né, todos nós fizemos o check-in no planeta Terra. Nós nascemos aqui, dia, mês e ano. E um belo dia nós vamos fazer um check-out. Já tentaram fazer um check-out antecipado meu, mas tudo bem, não deu certo. Não deu muito certo, mas um dia eu vou fazer um check-out aqui, para onde eu vou, deixo de ir, não é o fato. Mas entre a minha chegada, o meu nascimento e a minha morte, eu tenho uma jornada. E as pessoas estão percebendo que a jornada tinha ficado restrita a eu ter uma casa, uma segunda casa, uma terceira casa, a ter um patrimônio, só que lá na frente eu vou embora e nada disso que eu construí eu levo. Todas essas coisas são muito efêmeras e elas servem para me dar um pouco mais de conforto aqui. Ter um carro melhor, uma moto melhor, uma casa confortável, tal, com segurança, tá. Mas isso se resume aonde? Criar filhos, eu crio eles muito bem, mas isso é uma obrigação, você não está fazendo nada demais. Se você decidir colocar filhos no mundo, você tem que criar da melhor maneira possível. Mas eu tenho empresa, eu pago o salário em dia. Desculpa, isso é o mínimo que se espera, que você pague os benefícios e o salário em dia. Mas, ou seja, qual que é o sentido que a minha vida tem? E o sentido é aquilo que me faz viver na minha felicidade, que ela é uma felicidade, ela precisa ser incondicional. Eu não posso condicionar a felicidade a alguma coisa. E as pessoas entraram nessa vibe, né? Desde lá atrás. Eu serei feliz quando tiver minha casa, eu serei feliz quando comprar minha máquina de lavar, eu serei feliz quando tiver o meu outro smartphone e assim sucessivamente. Ou até quando tiver filho, né? Eu serei feliz quando eu casar, eu serei feliz quando eu tiver filho. Filhos. Sem pensar que essas relações, elas exigem obrigações, Sim. Elas exigem também empenho da nossa parte, né? E elas não podem estar ligadas à caixinha da felicidade. Por exemplo, eu tomei 5 tiros pelas costas e eu voltei à vida e eu sou educador financeiro, uma das áreas que eu atuo, né, falar sobre a energia do dinheiro, e eu estava fazendo palestra para as enfermeiras na UTI, rindo e dando gargalhada, a pessoa falava assim, a enfermeira vinha medir minha pressão e estava 11/7, ela olhava para mim, media a segunda, terceira vez, aí um dia eu perguntei para ela, tem alguma coisa errada? Ela falou, não, é que a sua pressão está 11/7. Eu falei, isso não é bom? Mas o senhor está com uma pressão de criança, de adolescente? O senhor sabe que o senhor está com 14 costelas quebradas? O senhor sabe que perdeu movimento de braço e perna? O senhor tem consciência disso? Eu falei, não, daqui a pouco eu vou sair, mas está tudo bem. Né? Porque eu estou feliz. Mas como é que o senhor está feliz? Eu estou vivo conversando com você, então eu estou feliz. E essa minha situação física é só uma situação temporária. E eu preciso entender o que eu vou fazer com essa nova versão do Dimitrios. Né? Então, isso tem a ver muito com o propósito daquilo que você se conscientiza do que você veio fazer aqui. Eu montei uma empresa. E a pergunta que eu faço para o empresário sempre é assim, para que você trabalha? Não, é porque eu tenho viés empreendedor, porque meu pai... Não, eu não perguntei por quê. Porque leva uma justificativa. O para que leva o propósito. As pessoas não têm resposta do para que você trabalha todos os dias, para que você desperta pela manhã e vai fazer o que você vai fazer. Se você não tem claro isso na sua mente, mais cedo ou mais tarde, teu corpo começa a adoecer. E de unha encravada câncer terminal, eu sempre digo nas minhas palestras, né, nos cursos, nos treinamentos, é um descompasso emocional. Entende? Seu corpo está te avisando que alguma coisa não está bem. E se você não souber fazer uma leitura disso, você vai somatizar um processo de doença que depois vai ficar muito mais caro para tratar. Dimitrios, e para a gente encerrar, daqui a pouco eu já passo as informações aqui da palestra, mas uma última pergunta, as pessoas que participarem, o que elas vão vivenciar por lá? Elas vão vivenciar um processo de despertar, né? Na realidade será um mini workshop de reflexão, né? Trazer as pessoas para uma zona de desconforto emocional, para que elas saiam de lá repensando, buscando um entendimento maior sobre a vida, né? Viverem, experienciarem alguma dinâmica que nós vamos ter nesse momento, recebê-los aí com um breve café e a dinâmica do workshop, levando as pessoas a uma reflexão, afinal, para que eu trabalho no meu dia a dia? Como eu começo a identificar qual que é o meu propósito, qual que é o processo que eu faço isso para identificar meu propósito e entender se eu estou no caminho certo. E uma das questões que a gente traz com muita propriedade é levar a pessoa a olhar para dentro de si assim, como é que você está em termos de saúde? Você está bem? Não, eu tenho um problema disso, daquilo, daquele outro. Legal, então vamos começar a olhar para isso. E olhar para isso porque a vida está te empurrando para o seu propósito e às vezes eu sou relutante em não seguir.
seria o porquê que a vida quer me mostrar quando eu tô com esse probleminha aqui de saúde. Né? As pessoas hoje têm confundido resiliência com teimosia. Então, às vezes, a vida te empurra para um caminho, você cai, você se machuca e cai de novo, e machuca e cai de novo, e machuca, e a pessoa diz, não, eu sou resiliente, habilidade de continuar levantando para apanhar de novo. Não, mas de repente não precisa. Você saiu da resiliência para a teimosia. Né? Então, começa a permitir que a vida flua por você, ouça a voz da sua intuição, esquece um pouco a mente, porque a mente é lógica, a mente mente muito, ela é programável. Agora o teu coração não, o teu coração vai falar, vai te direcionar para aquilo que realmente você veio fazer aqui. Dimitrios, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu reforço aqui, esse foi o Dimitrios Asvestas, ele é mentor empresarial humanizado, ele vai fazer uma palestra aqui em Araçatuba amanhã, na Unicesumar, terça-feira, dia 18, às 6h30 da tarde. 17? 17. Ai, perdão, é verdade. Na terça-feira, dia 17 de junho, às 6h30 da tarde, o ingresso é solidário e a doação de caixinhas de água de coco para pacientes lá do Centro de Tratamento Oncológico da Santa Casa. E o link para você fazer a inscrição da palestra, mesmo sendo gratuita, faça a inscrição, porque são vagas limitadas. Você faz pelo Simpla, que também pode ser encontrado esse link no Instagram do Dimitrios, que é Eu Sou Dimitrios com O, Mentor. Eu sou Dimitrios Mentor, você encontra esse link lá. Mais uma vez, muito obrigada. Infelizmente, o Jornal da Manhã de segunda-feira fica por aqui. Esse jornal foi recheado de informações, como sempre, mas a gente já começou a semana com tudo. E se você quiser rever as entrevistas de hoje,